Se o Datena quiser ser candidato pelo PDT, poxa, nós vemos como uma grande oportunidade de fortalecer o partido, nos disse o Carlos Lupe. Agora, se o PDT, se o Datena não quiser ser candidato, olha, nós estamos abertos a conversar com a candidatura do Guilherme Boulos. Então, nós estamos nesse estágio. Primeiro, consolidar as duas federações, a aliança entre as duas federações, PT, PCdoB, PV, PSOL e Rede. E, no segundo momento, se houver disposição, se houver abertura, também fazer um diálogo com outros setores partidários que não compõem essas duas federações. Eu queria fazer uma pergunta sobre as eleições de 2024, eleições municipais. A gente está vendo que o pessoal já está se mobilizando. Eu vi, você participou de um evento lançando a Thalíria Petroni, deputada federal, como pré-candidata à Prefeitura de Niterói. A gente vê também alguma movimentação no Rio de Janeiro, com possível pré-candidaturas aí do Tarcísio ou da Renata. Quais são os principais princípios ou estratégias que você puder falar sobre do PSOL para as eleições de 2024 e o que você acha que deveria ser a estratégia do campo progressista como um todo, né, com esse objetivo de isolar o bolsonarismo? Essa é uma excelente pergunta, Miguel, porque já começa a ter muita especulação sobre as eleições do ano que vem, né? Toda hora está saindo uma reportagem aqui, outra acolá. Eu estou em Belém do Pará nesse momento aqui, justamente trabalhando aqui junto com o nosso prefeito Edmilson Rodrigues para aperfeiçoar a nossa gestão aqui e também manter a frente que nós construímos. Veja, aqui em Belém, nós construímos uma frente dos partidos de esquerda e centro-esquerda já na eleição de 2020. Nós fizemos uma aliança que envolvia o PSOL, a Rede, o PV, o PCdoB, o PSB no segundo turno, o PDT já no primeiro turno. Então, nós fizemos aqui uma aliança de praticamente toda a esquerda e centro-esquerda. No segundo turno veio o apoio do PSB, que no primeiro turno teve o Cássio Andrade, deputado federal, como candidato a prefeito. Eu tive, inclusive, aqui no ato de apoio da candidatura do Cássio à candidatura do Edmilson Rodrigues no segundo turno. E nós vencemos o candidato do bolsonarismo, o delegado Egúgio, o sujeito que foi encontrado com milhares de reais escondidos em casa depois. Nós derrotamos ele por 51-49. Mais ou menos o mesmo resultado contra o qual o presidente Lula venceu o Bolsonaro. Então, a gente vai ter eleições cada vez mais equilibradas no Brasil nos próximos anos. E eu vou defender isso no Congresso do PSOL. O PSOL tem congresso agora no segundo semestre, dia 1º de outubro, dia 30 e 29 de setembro. E eu vou defender que o PSOL reafirme uma política de frente democrática com os partidos de esquerda e centro-esquerda, onde for possível, né? Eu estou plenamente consciente que o PSOL ele não é suficiente para sozinho fazer frente ao bolsonarismo. Então, nós vamos trabalhar para ter unidade. Nós vamos lançar nossos nomes, vamos apresentar nossas candidaturas e vamos tentar trabalhar para que essas candidaturas construam frentes mais amplas em torno de si. Em alguns lugares onde o pessoal não tiver candidaturas competitivas, eu espero que o pessoal tenha também a flexibilidade, a sabedoria de apoiar aliados nossos do campo democrático, do campo da esquerda e da centro-esquerda, candidatos do PT, candidatos do PCdoB, candidatos da Rede, que é o partido federado conosco, para que a gente possa também dar uma contribuição efetiva. Ainda nós não estamos naquele momento, Miguel, em que a gente pode dar o bolsonarismo como derrotado e lançar candidaturas testemunhais, candidaturas que só servem para defender publicamente as nossas ideias e ignorar o perigo iminente. Há um perigo real, há um perigo iminente. E se em 2024, as eleições municipais, o Bolsonaro tiver muitas vitórias eleitorais, o bolsonarismo tiver muitas vitórias eleitorais, isso dá um sinal muito negativo para as eleições de 26, onde nós vamos precisar, mais uma vez, ter diálogo entre nós, ter a compreensão dos riscos que estão colocados aí. Então, eu vou trabalhar essa minha posição, a posição do meu grupo político dentro do PSOL, para que a gente mantenha a posição de frente das esquerdas, da centro-esquerda, frente democrática. Quando for possível deslocar um partido que queira se somar, como aconteceu na eleição passada, o Solidariedade, por exemplo, que apoiou o presidente Lula no primeiro turno, o Avante, eu acho que nós temos que trabalhar nessa perspectiva. Mas, acima de tudo, trabalhar para que os 7 partidos, os 7 grandes partidos de esquerda e centro-esquerda mantenham
um clima de diálogo, de entendimento, né, de escuta, para que a gente possa ter, na maior parte das grandes cidades brasileiras, frentes que representem esse núcleo político de esquerda e centro-esquerda que apoia o governo Lula. Muito bem. Juliano, então vamos passar para um caso concreto, e é um caso grande. São Paulo, maior cidade do país, há um candidato do PSOL, Guilherme Boulos, que lidera as pesquisas, né? Ele já participou de outras eleições em São Paulo, foi o deputado federal mais votado em São Paulo, tem um capital eleitoral inegável, tem voto. Eu queria saber como está a articulação para a candidatura do Boulos. A gente sabe que tem algumas fricções ainda com o Partido dos Trabalhadores. Eu queria saber o que você pode falar para a gente sobre essa construção da candidatura do Boulos em São Paulo. Bom, primeiro, no caso de São Paulo, acho que deu mais fácil aí de eu responder, porque no caso de São Paulo, o candidato do campo da esquerda e centro-esquerda mais bem posicionado, mais identificado com as posições da esquerda, que trabalhou incessantemente pela unidade em torno do presidente Lula nas eleições de 2022, é exatamente o Guilherme Boulos, meu amigo, companheiro do PSOL. Então nós vamos trabalhar para que, primeiro, a gente reúna as duas federações, né, do campo da esquerda que estão formadas aí. A federação do PSOL com a Rede, obviamente, já está consolidada essa federação, então o Guilherme Boulos ele é hoje pré-candidato do PSOL e da Rede, e vamos tentar também chegar ao entendimento com a federação PT, PCdoB e PV. Com isso, nós teríamos já 5 partidos lá de largada apoiando a pré-candidatura do Guilherme Boulos. Nós estamos conversando, né, há conversas aí que estão começando, o PT está fazendo um processo de debate interno, o PCdoB também, o PV também, a Rede. Então, nós vamos dar todo o tempo necessário para que esses partidos possam concluir o seu processo de debate interno, mas estamos otimistas de que a gente possa efetivamente ter uma unidade desses partidos. Além deles, nós temos o PSB, que hoje tem a pré-candidatura da Tabata Amaral, que eu quero dizer eu respeito, uma candidatura que eu acho que pode cumprir um papel importante, né? Então, longe da gente fazer o que fizeram conosco em 2022, né, de dizer que o Boulos não podia ser candidato a governador, faca no pescoço, não. O PSB tem todo o direito de levar a candidatura da Tabata às eleições do ano que vem. Agora, claro, que a gente também está aberto para conversar com a Tabata, conversar com o PSB, e também o mesmo vale para o PDT. O PDT hoje saiu uma matéria, né? Está muito entusiasmado com a hipótese do Datena, que acaba de se filiar ao PDT, ser candidato a prefeito, né? Então, nós também vamos permitir, óbvio que o PDT tem todo o direito, né, de apresentar uma candidatura para a cidade de São Paulo, que expresse as suas ideias, e se assim for o desejo do PDT, nós vamos respeitar, mas também estamos abertos ao entendimento com o PDT. Tivemos recentemente, Guilherme Boulos e eu, com o presidente Carlos Lupe do PDT, para ouvi-lo aí, e tá aí, ó, tá tendo anima PDT com candidatura a prefeito. E o ministro Carlos Lupe foi muito transparente conosco, e disse, olha, se o Datena quiser ser candidato pelo PDT, é uma grande... Opa, entrou uma chamada aqui, perdão. Se o Datena quiser ser candidato pelo PDT, poxa, nós vemos como uma grande oportunidade de fortalecer o partido, nos disse o Carlos Lupe. Agora, se o PDT, se o Datena não quiser ser candidato, olha, nós estamos abertos a conversar com a candidatura do Guilherme Boulos. Então, nós estamos nesse estágio. Primeiro, consolidar as duas federações, a aliança entre as duas federações, PT, PCdoB, PV, PSOL e Rede. E, no segundo momento, se houver disposição, se houver abertura, também fazer um diálogo com outros setores partidários que não compõem essas duas federações. Muito bem. Juliano, e outra pergunta, sobre o Rio de Janeiro, eu sei que ainda não há uma sinalização de entendimento e aparentemente não haverá, né? Mas eu queria saber se você acompanha também a situação no Rio de Janeiro e qual a sua análise do que pode acontecer, se eventualmente a divisão do campo progressista pode gerar algum atrito. Qual a sua opinião? Miguel, eu acompanho atentamente, até porque o Rio de Janeiro foi talvez o primeiro lugar no Brasil, junto com o Amapá, que o pessoal elegeu lá a capital, Macapá, elegeu também o Randolfo Rodrigues, que era senador do PSOL.
O Rio e o Amapá foram talvez os 2 primeiros lugares onde o pessoal chegou ao segundo turno, né, com candidaturas muito competitivas, na época ainda o Marcelo Freixo. Então, o pessoal do Rio é um pessoal muito forte, né? Temos vários vereadores na capital, vários deputados estaduais, federais, que têm a sua base eleitoral na capital. Então, o Rio é uma eleição importantíssima para o pessoal. Nós temos 2 nomes hoje que estão colocados, o nome da Renata Souza, nossa deputada estadual, mais votada do pessoal no Rio de Janeiro, e também do Tarcísio Mota, outro grande companheiro, deputado federal, que foi nosso candidato a governador em 2 eleições. Então, o pessoal está muito bem servido de nomes, né? Hoje, como todo mundo sabe, há um diálogo preferencial do PT, do PCdoB, do PV, eu não sei em que medida o próprio PDT e o PSB do Rio, de um diálogo preferencial com o atual prefeito, Eduardo Paes, né? Que, obviamente, não representa as nossas posições. O Eduardo Paes é do PSD, então não está dentro desse escopo que eu descrevi mais cedo, né, de frente de esquerda, centro-esquerda, frente democrática. Ainda que o Eduardo Paes tenha apoiado o presidente Lula, mas ele é de um outro campo político, ele é do partido do Kassab, ele é do partido que representa outras ideias, não exatamente as nossas, né? Nós, inclusive, na eleição passada, apoiamos ele no segundo turno, né, contra o candidato do bolsonarismo. Então, não é que a gente não possa fazer um movimento tático de apoio ao Eduardo Paes, mas acho que isso no primeiro turno está descartado. Vamos ver o que o Eduardo Paes vai fazer e como ele vai tratar o restante da esquerda. Lembrando aqui que da última vez que a esquerda resolveu anular, a esquerda mais tradicional, né, resolveu abrir mão de ter candidatura à prefeitura do Rio, quem ocupou esse espaço foi o PSOL. Então, eu não vou reclamar também se deixarem que o PSOL ocupe sozinho esse espaço das esquerdas do Rio de Janeiro, porque as últimas vezes que isso aconteceu, o PSOL teve resultados eleitorais muito positivos. Mas eu preferiria, né, Miguel, que a gente pudesse ter um diálogo com os partidos do campo da esquerda, da centro-esquerda, o PSB, o PDT, PT, PCdoB, PV, além da rede, e do PSOL, que a gente pudesse sentar numa mesa e discutir a hipótese de uma candidatura comum. Eu acho que seria o melhor para o Rio de Janeiro, o melhor para a esquerda brasileira, que a gente não terceirizasse para um candidato do centro político o papel de expressar as nossas posições, que é o caso do Eduardo Paes. Ele não nos representa, não representa as nossas posições do PSOL. Agora, poderíamos ter um candidato do PT, do PSOL, eventualmente de outro partido? Eu acho que sim, poderíamos caminhar até essa unidade, né? Hoje o pessoal está trabalhando com a ideia de uma candidatura própria, né? Oferecendo um nome para a unidade das esquerdas. Mas nós poderíamos debater uma alternativa de apoiar um candidato desde que ele fosse do campo da esquerda. Então, é preocupante essa situação, porque pode ser que a única voz de esquerda nessa eleição, com todo respeito aos partidos menores, o PCB, o PSTU, a UP, mas que a única voz de esquerda com expressão de massas no Rio de Janeiro seja a candidatura do PSOL da rede. Muito bem. Juliano, uma pergunta sobre a questão das federações partidárias, né? A novidade da política brasileira. Eu acho que a gente já pode fazer alguma avaliação, uma coisa nova. O PSOL, ele está federado com o partido, com a rede, né? É isso? Isso. Tá. Eu queria saber se você sabe como vai funcionar essa questão da federação para as eleições municipais e qual a avaliação que você faz sobre as federações, se é uma coisa que deu certo, se tem algum problema que você acha que deveria ser corrigido. O que você acha? Miguel, deu bastante trabalho, tá? Porque a lei foi aprovada e a sua validação por parte do Tribunal Superior Eleitoral, ela se deu pouco tempo antes ali do registro das candidaturas. Então, a gente teve que correr para fazer a federação e isso me deixou muito preocupado, porque eu achei que isso pudesse trazer, por conta do tempo curto, muitas dificuldades para a montagem das chapas, muitas crises nos estados, e não foi o que aconteceu. Óbvio que em alguns estados a gente teve dificuldades, teve problemas para administrar, mas na maioria dos estados, PSOL e rede conseguiram chegar a bons entendimentos, tá? Onde a gente teve mais dificuldade, Minas Gerais, Espírito Santo, a gente fez um acordo político de que, olha, cada um vai tocar a sua campanha e depois a gente vê o que acontece. Mas, no geral, a regra é de que a gente teve campanhas tranquilas com a rede, né? Claro, tem uma certa desproporção, o pessoal bem maior que a rede, então isso, claro que eu estou falando desde um ponto de vista mais confortável, né? Por um partido que é o maior partido da federação. Mas
em geral, Miguel, de verdade, a relação com a rede foi uma relação construtiva, amistosa e que eu acho que rendeu bons frutos. Eu não posso falar sobre a federação do PT com o PCdoB e o PV ou a federação do PSDB com Cidadania, mas não tenho ouvido falar de crises nas federações, não tenho ouvido falar de revisão em relação a essas federações, pelo contrário. O que eu tenho ouvido de vez em quando é que outros partidos cogitam também a formação de federações. Né? Tem um debate aí de uma federação PDT, PSB, Solidariedade, que não seria para agora, seria mais para frente, mas eu sei que existe esse debate. Tem debate de uma federação do Centrão aí. Então, essa discussão está aparecendo. Eu acho que o balanço, por enquanto, é positivo. Foi uma inovação na política brasileira, mas uma inovação que não traz nenhum problema, que não traz nenhuma dificuldade. Pelo contrário, traz mais estabilidade, mais previsibilidade para o sistema político brasileiro, para o sistema partidário, na medida em que partidos que são ideológicos, como é o caso da Rede, como é o caso do PCdoB, do PV, eles não estão ameaçados pela cláusula de barreira quando eles se federam. Né? Eles fazem a federação, eles estão protegidos do risco da extinção política, porque é disso que se trata. E força os partidos a fazer alianças mais estáveis, que não são aquelas alianças de ocasião, como acontecia com as coligações proporcionais antes. Você juntava os partidos só para fazer ali um rateio, né, de votos, e isso trazia vários problemas. Você votava no candidato de direita e elegia um de esquerda, esse tipo de coisa que acontecia. Então, eu acho que as federações são uma coisa mais consistente, um instrumento mais consistente que fortalece o sistema partidário, o sistema político brasileiro.